Aos 24 anos de idade, Filipa foi queimada viva numa praça nesta cidadezinha, lá no interior da França. 24 anos de idade. Ela tornou-se protestante e nada a demoveu da sua fé. Amém. Nada. No dia, eu sentei lá na pracinha, vocês podem ver no canal ntplay.com da Novo Tempo, tem essa série de mulheres mártires. Eu sentei num banco daquela praça, crianças brincando, nosso câmera até brincou o futebol, jogou uma bolinha ali com os meninos, as crianças daquele lugar. Uma cidade muito pequenininha, uma gracinha. E aí eu fiquei sentada e pensando, provavelmente ninguém aqui saiba do que aconteceu nesse lugar há muitos anos. Chegou o dia da morte daquela menina e de outros, um adolescente também foi queimado. Um senhor de idade também. Muitas histórias de gente que deu a vida por Jesus, pelo Evangelho, por Deus, pelo Reino. E aí conta a história de Filipa, que ela escolheu o seu melhor vestido para ser queimada. Sabe, não é esse movimento que nós fazemos, como eu fiz hoje, pus o vestido, olhei, e aí dá aquela giradinha, e olha como ficou o caimento, né? Dá uma puxada. Não. Ela provavelmente não olhou os seus vestidos e escolheu entre muitos vestidos. Era uma menina simples, 24 anos, já era viúva, o seu marido também morreu já na fé protestante. Era uma menina que certamente tinha menos recursos do que nós. Tempos de escassez, mas ela foi lá no seu baú e ela procura entre as suas roupas qual era o melhor vestido que ela tinha para ela usar e então desfilar entre o lugar em que se encontrava até a fogueira acesa. Ela põe o seu melhor vestido e diz: hoje eu vou morrer pelo meu Deus. Quantas de nós morrem por Deus? Quantas de nós dá a vida pelo Evangelho? O que nós temos feito de entrega verdadeira pelo Evangelho? O que nós temos experimentado de ser a nossa realidade, uma entrega de alma? A gente mal entrega parcas horas do nosso tempo. A gente mal entrega parcas horas de ler a palavra. A gente não tem uma entrega genuína, numa busca genuína, como quem é apaixonado por Jesus. Eu lembro dos meus dias apaixonada, e eu andava um tempo para encontrar o meu marido. Naquela época, o meu namorado. Quando você está apaixonada, você não vê distância, você não vê nem defeitos, você não vê nada. Você está apaixonada, atraída, desejante, alegria, tem borboletas na barriga, né? Eu vou encontrá-lo. Onde foi que nós nos perdemos do nosso primeiro amor? Onde foi que nós nos perdemos de sermos apaixonados pelo homem mais lindo, mais perfeito, que mais nos amou, que mais se entregou, e não há comparativo com Jesus? Quando foi que nos perdemos dele, de nos vermos e vivermos um amor genuíno que me faça pôr o meu vestido pensando: será que eu estou bonita para o meu Senhor? Será que eu estou bonita para o meu grande amor? Será que o homem da minha vida me acha bonita quando eu ponho a roupa que ponho, quando eu me arrumo, quando eu fiquei muito tocada com a experiência daquelas mulheres, de ter sido tão privilegiada de estar perto dessas histórias. Quando Filipa está caminhando para a fogueira, a história diz que ela começou a cantar. E ela vai cantando para entrar na fogueira. Ela vai louvando a Deus para entrar na fogueira. Aí alguém diz assim para ela: cale a sua boca ou nós lhe cortaremos a língua antes de queimá-la. Ela diz: corte a minha língua, queime meu corpo, eu não silenciarei. E ela de fato não foi silenciada.
Eu estou aqui contando a história de Filipa. Alguém está sabendo da história dela. Portanto, o testemunho dela continua falando. Alguém que não se poupou aos 24 anos de idade. Que talvez não tenha feito muitas perguntas, mas uma tão somente. O que farei do meu Senhor? Para onde irei? Para quem irei? Que vida terei? Mas resumida numa única pergunta. Para onde irei, se não ao meu Senhor? E assim foi a experiência de muitas outras mulheres, de muitos outros homens que deram o corpo, a vida, a alma entregue ao Evangelho que a eles fez sentido. Cuidem da fé, como diz Paulo. Cuidem da fé, cuidemos da fé. Nós somos fortíssimas candidatas a abandonarmos a fé, se nós não tivermos intencionalmente um desejo, uma convicção que nos mova a permanecermos em Cristo. Permaneça em Cristo, permaneça em Cristo, permaneça em Cristo. Aconteça o que acontecer. Não transgrida os mandamentos de Deus, não afaste-se do Senhor, não volte-se para a velha vida, mas permaneça em Cristo. Eu repito, nós somos fortíssimas candidatas, porque muitos estão caindo, muitos estão retrocedendo. Eu disse e repito, você sabe que muitas de nossas amigas não estão mais aqui. Aí eu quero convidar você a vir no Evangelho de João, no capítulo 6. Para nós considerarmos juntas mais uma vez quem é Jesus para você. João, capítulo 6. Espírito Santo, vem transforma meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te peço, amém. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós entramos em contato com a multiplicação de pães e peixes que Jesus fizera. E as pessoas ficam impressionadas com o fato de Jesus ter poder de alimentar uma multidão a partir de poucos pãezinhos, poucos peixinhos. E foi impressionante. 5 pães de cevada sobraram depois que todos tinham... Os 5 pães de cevada sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram... Eu estou lendo o verso 14 agora. Lê comigo. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram... Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazer o rei à força. Ouviu? Eles ficaram impressionados com o que Jesus fez. Foram despertados para o que Jesus poderia fazer. E agora eles intencionavam fazer a Jesus rei à força. Queriam coroá-lo à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Sabe de uma coisa? Nós somos tão tendenciosos a termos as nossas satisfações, tão somente as nossas satisfações, que nós queremos muitas vezes forçar a Jesus a ser do meu tamanho, e atender às minhas expectativas, ou menor que eu, para ele ser submetido a mim e não eu me submeter ao Senhor. Nós somos muito tendenciosas a buscarmos em Jesus satisfação para os meus desejos, satisfação para as minhas vontades, e não ter Jesus como a satisfação da minha existência. Ficaram impressionadíssimos. Vamos fazer o rei, a força. Ellen White vai dizer sobre este momento em que até mesmo os 12 discípulos que a seguir vão, pela ordem de Jesus, sair dali e passar para o outro lado do mar, que na verdade é um grande lago de água doce, ele diz para a multidão, vai embora, e diz para os discípulos, passem para o outro lado do mar, e Jesus sobe para orar no monte.
Ele deve ter saído dizendo: Pai, Pai, tem misericórdia do teu povo. Mas ele desperta naquelas pessoas a intenção de elas serem atendidas. Mas elas não estavam nem aí para Jesus. Eu não estou nem aí para ele, a menos que ele satisfaça o meu desejo. Qual era o desejo daquelas pessoas? Qual era o desejo de Israel, do povo de Israel naqueles dias? Era o desejo de ser livre do poder de Roma. O senhorio de Roma era a grande inimizade sobre Israel naquele tempo. Então eles esperavam que o Messias viria e os libertaria de Roma. Eles não esperavam o Messias para libertá-los do poder de Satanás. Não esperava Jesus, o Messias, para ser o libertador da sua alma, cativa em Satanás. Eles esperavam libertação política. Eles esperavam um poder político que os libertasse, que resolvesse uma questão geopolítica. Era o orgulho da nação que era ferido. E eles esperavam o Messias para curar a ferida de orgulho ferido de um povo subjugado pelo outro. Mas Jesus não veio para isso. Talvez você e eu, em alguma circunstância, em alguma medida, nós estejamos esperando de Jesus algo semelhante. Talvez eu esteja esperando que Jesus faça algo que eu desejo muito, e eu vou chamar isso como algo legítimo na perspectiva de um milagre que eu espero em Deus. Mas e se o milagre não vir? E se o milagre não acontecer? E se a pedra não rolar? E se Lázaro não sair? E se a doença não for curada? E se o outro não quiser? E se o filho não voltar? E se o marido não mudar? E se o mundo desabar? Não somos nós que caímos, que cantamos? Pode cair o mundo, estou em paz. Mas e se o mundo cair? Eu estarei de fato em paz com Deus e em Deus? Responde aí no seu coração. E se o Senhor não fizer um milagre? Eu fico procurando ver quem não está me vendo, só está me ouvindo. E se o milagre não acontecer? O que eu faria aos meus 20 anos de idade, quando a minha filha, numa manhã de sábado assim, a médica disse: sua filha morreu. E os dias de oração que eu fiquei, e os dias de jejum que eu fiquei, e a minha esperança em Deus de que minha filha fosse recurada, que ela saísse daquela UTI, que ela despertasse do coma, como ficaria? Ficou como ficou. Mãe, a sua filha morreu. Ela foi enterrada próximo do meio-dia, 1 da tarde. Naquele mesmo dia, numa manhã de sábado. O que você faz quando o milagre não vem? Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus quando alguém que nele crê, que nele confia. Ele não soprou e apagou a fogueira onde aquela menina entrou e tantos outros entraram, tantos outros foram mortos. Nós olhamos para a tão famosa Galeria da Fé, Galeria da Fé, o nome que nós inventamos, mas nem é esse o termo certo sobre a Galeria da Fé em Hebreus capítulo 11. Mas nós vamos voltar ali, hein? No Evangelho de João. Olha a chamada Galeria da Fé. Exemplos de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício mais excelente do que Caim. Verso 5, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Verso 7, pela fé Noé devidamente instruído a respeito dos acontecimentos. Aí você vai vendo, pela fé, pela fé, pela fé. Verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Pela fé, pela fé. Verso 13, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas. Todos morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, seja uma pátria superior, isto é, a celestial. Deus não se envergonha deles.
de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Eles não receberam. Pela fé, e continua assim. Eu já estou lá no verso 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. 29, pela fé, os israelitas, todo mundo pela fé. Verso 30 diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu os espias com paz, ou acolheu os espias com paz. E aí Paulo diz: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Aí você diz: maravilhoso! Eles conquistaram reinos, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aí eu digo: mas a minha filha não ressuscitou ainda. Eu não a vi ressuscitar da UTI. E a palavra continua dizendo: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Muitos foram torturados. Ué, mas nós estávamos falando de vitórias? Nós estávamos falando de promessas? O autor de Hebreus está dizendo de que conquistaram reinos, de que venceram fogo, de que foi algo incrível, majestoso, e eu digo: glória a Deus. A seguir ele passa a dizer: mas alguns foram torturados. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem afeiçoados. Vem, a gente fala de fé e a gente vive pela fé. Nós vivemos pela fé, mas nós nos apoiamos na fé quando a fé me diz de vitória, de conquistar reinos, de conquistar lugares, de conquistar milagres, de ver Deus agir, e louvado seja Deus. E então na galeria da fé, a galeria da fé vai chegando ao seu final, e Paulo, o autor de Hebreus é Paulo, pastor? Ou não sabemos o autor de Hebreus? Não sei. Ao final ele vai dizendo: mas olha, muitos foram cerrados, muitos foram cortados ao meio, muitos foram mortos e não viram o cumprimento da promessa. Não se sabe. E se formos nós destes que não veremos o cumprimento da promessa nesses dias de agora, mas olhamos lá para o alto, lá para frente, e viveremos dia após dia, até em face de nós morrermos, sem ver o milagre, mas andamos pela fé e cremos no Deus que fez a promessa, e aquele que promete não mente. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Vamos voltar ao Evangelho de João. Jesus multiplica pães, dispersa o povo, queriam fazer o rei à força, queriam que Jesus fizesse o que eles bem quisessem. Aí Jesus diz: saiam daqui e passem para o outro lado. Verso 22. Estamos juntas? 22. Se a colega estiver dormindo, dá um toquinho para ela e diz: oi, amiga, bom dia.
No dia seguinte, verso 22. No dia seguinte, não foi assim uma semana, 15 dias, um mês, um ano depois. Aconteceu a multiplicação de pães e peixes num dia, no outro dia a multidão foi procurar Jesus. Chegou ali e não encontrou Jesus, os discípulos, aí tinha os barquinhos, eles entram no barquinho e vão atrás de Jesus. Aí no verso 25 diz que, tendo encontrado Jesus no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram o quê? Ficaram o quê? Saciados. Fartos, satisfeitos. Vocês estão me procurando não porque vocês me querem, vocês estão me procurando porque vocês ontem tiveram a barriga farta, os desejos satisfeitos, as vontades atendidas. E Jesus estava falando de uma vontade, uma necessidade temporal ali, comida. Eles estavam com fome, mas obviamente Jesus faz uma aplicação abrangente. Vocês